Bom dia, meus queridos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Aula que foi adiada por alguns domingos, devido às programações, festividades, também às eleições. Hoje vamos falar sobre o livro de Salmos. Vamos estudar sobre o livro de Salmos, algumas características, algumas curiosidades, inclusive alguns títulos que aparecem ali, algumas palavras difíceis, diferentes. Você vai entender o que significa todas essas palavras também, tá bom? Então, mensagem de Salmos para hoje, panorama e análise. Vamos começar aqui com o nome do livro de Salmos, né? O nome usado é derivado do grego salmoi, que significa poemas cantados com instrumentos musicais. E no hebraico, o título do livro é Sefer Tehillim, ou seja, livro de louvores. Sefer é livro e Tehillim, louvores. É uma característica do livro de Salmos dar nomes ou títulos também a muitos de seus capítulos. Títulos estes que parece terem sido dados não originalmente, mas antes da versão da Septuaginta, que é a versão grega de todo o Antigo Testamento. Temos aqui alguns títulos que são atribuídos aos Salmos. O título Mizmor, que é canção para ser acompanhada com instrumentos de cordas. Ele, por exemplo, aparece no Salmo 76. Temos ainda o título Shigayon, Salmo penitencial, como aparece no Salmo 7. Shigayon, portanto, significa Salmo penitencial. Também tem aqui um título chamado Ao Mestre de Canto, ou seja, aqui existe uma instrução musical para esse mestre de canto, algumas informações técnicas à época, para que ele pudesse, então, preparar esse salmo. Estava aqui, então, no Salmo 75, aparece essa expressão aqui. Estes títulos na Bíblia hebraica foram incorporados ao texto, tornando-se, então, os primeiros versos destes capítulos, tá bom? Então, o livro de Salmos é o único livro da Bíblia, propriamente, em que existem os títulos, de fato, no texto hebraico original. No restante da Bíblia, todos os títulos que aparecem na sua Bíblia foram colocados posteriormente. Então está lá, Jesus anda sobre o mar, não é? Foi alguém que colocou esse título lá, não está no original. No livro de Salmos é o único em que aparece, de fato, os títulos no original. Então, o Salmo de Davi, o Salmo para o cantor mor, os filhos de Coré, tudo isso está lá na língua hebraica. O autor, são muitos os autores, os quais são conhecidos pelos títulos apostos aos salmos, já que em si mesmos os salmos não declaram a sua autoria. Então, existem títulos que aparecem ali o nome do autor, e são vários autores, né? São vários salmistas. Os salmos são muitas vezes chamados de Salmos de Davi, porque ele foi o autor da maioria desses salmos. Mas entre títulos apostos, informações da tradição judaica, 12 autores desses salmos, né? 12 autores aqui, ó. Davi compôs 73 salmos. 73 salmos atribuídos a Davi. Asaf, que era diretor de louvor no templo e também profeta, ele compôs 12 salmos atribuídos a ele. Temos ainda os filhos de Coré. Coré, portanto, ele teve filhos e esses filhos eram dedicados aos louvores lá no templo mais tarde, não é? Os filhos de Coré eram cantores e porteiros do templo, compuseram então 12 salmos também. Salomão compôs 2 salmos, que aparecem os 72 e os 127. Emã compôs o Salmo 88, que é um dos salmos preciosos também do Saltério. Etã compôs o Salmo 89. Moisés compôs o Salmo 90.
E alguns dizem que ele também possivelmente compôs o 91. Também é uma possibilidade. Já está ali, né? Isso. Jeremias compôs o Salmo 137. Sim, o profeta Jeremias também tem o Salmo. Ageu compôs o Salmo 146. Zacarias compôs o Salmo 147. Esdras compôs o 119. E ainda há 48 salmos anônimos, ou seja, salmos que não têm autoria atribuída, ou pelo menos não está ali claramente atribuída a esses salmos. A data da escrita, a data da composição desses salmos é diferente da data de organização do livro, pois a maioria dos autores não pensava estar compondo para uma futura coletânea. Então, são várias datas avulsas, que cada um desses autores foi produzindo e ficou guardado na memória afetiva, na memória também da inódia, né, do povo de Israel antigo. E então, a compilação posterior, ela aconteceu de modo a reunir tudo da tradição judaica e compilar tudo num livro só. Que, na verdade, não é um livro só. O livro de Salmos é composto de 5 livros. A gente vai ver aqui hoje também. São 5 livros que compõem a divisão do livro de Salmos. Para nós conta como um só, né? Mas na coletânea judaica são 5 livros. Por quê? Porque são salmos que são colocados em 5 rolos diferentes. Então, se colocava assim na organização antiga, naqueles livros que eram feitos em rolo, né? Para poder guardar. Muito bem. Deixa eu ver onde está aqui. As datas de composição são tão distantes quanto Moisés, em torno de 1440 a.C., e talvez Esdras em torno de 450 a.C. também. Ou ainda o Salmo 126 e o 137, que também tem uma disparidade grande de tempo. A história da organização final do Saltério poderia ser resumida da seguinte maneira. Era comum o povo manifestar-se em ocasiões especiais de grande gozo, com poemas, cantos e adoração ao Senhor. Então, em épocas festivas, os salmos eram cantados, eram entoados, para poder celebrar a Deus, para poder adorar a Deus e celebrar o Senhor. Davi, o rei, poeta e músico, dedicou-se à organização de serviço litúrgico para o primeiro templo. Compôs, então, 73 salmos específicos para o templo, alguns de caráter muito íntimo, como o Salmo 51, que nós conhecemos bem, e outros ainda para louvor público, como o 67 e o 115, mas quase sempre retratando nos livros alguns acontecimentos de sua própria vida. Temos o 13, o 18, o 34 e outros salmos também que são muito pessoais para Davi. Davi é aquele que mais se colocou em termos de representar o que estava dentro da sua alma, do seu coração, nesses salmos muito pessoais para ele. Certamente não foi o primeiro a arrumar o inário para ser usado nos cultos, e é o que nos revela o texto do Salmo 72, versículo 20, que é bom a gente dar uma olhadinha lá. Salmo 72, versículo 20, apenas um versículo. Salmo 72, versículo 20, que diz o seguinte: aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé, dando a entender que esse aqui era o final de uma coletânea, talvez a primeira coletânea feita ainda por Davi, e depois essa coletânea foi sendo acrescida de outros salmos também, numa compilação posterior, tá bom? Mas já na época de Davi, é muito possível que ele tenha preparado uma coletânea primordial dos salmos, para que estivesse sido cantado e entoado, então, no templo que o seu filho estaria construindo depois. Certamente, então, Davi foi o primeiro a fazer essa primeira arrumação dessa coletânea das inódias do povo de Israel antigamente. O próximo slide, você vai ver que Salomão constrói o templo, compõe os seus salmos também, e assim como Asaf, filhos de Coré, Etan e Emã, eles então fazem parte dessa coletânea. Eram 4.000 cantores entoando os salmos, sob a liderança dos diretores de música Asaf, Emã e Jedutum.
Então, olha que grande coral, não é? 4.000 pessoas. Provavelmente não eram os 4.000 cantando ao mesmo tempo, devia ter algum tipo de escala. Mas ainda que fosse os 4.000 cantando ao mesmo tempo, era bastante voz, não é? Era tanta voz que o povo do Maranata nem saberia como reger, não é? Tantas vozes assim. Mas, enfim, era 4.000 pessoas, então, que estavam ali dedicadas a esse grande coral e cantando apenas os salmos, né? Que eram todas composições, eram músicas que eram cantadas. Alguns salmos foram compostos no cativeiro, quando seria reerguido o segundo templo, já que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Parece ter sido Esdras, o colecionador e organizador final do saltério, com os 150 salmos que hoje nós temos e hoje nós conhecemos. E um dado curioso é que nas recentes descobertas dos manuscritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, foi achado um salmo também, um salmo diferente, que não se encaixa em nenhum desses dos 150 que nós conhecemos. E dentro da arqueologia, os especialistas estão chamando, né, deram um título para ele do Salmo 151. Então, se você perguntar, existe o Salmo 151? Sim, existe. Só não está no cânon, não é? Não está em nossas Bíblias. Mas, tecnicamente, ele existe. Ele foi achado na década de 75, né, em 1975, quando foram achados os manuscritos de Qumran. Tá bom? Muito bem. Tempo da ação do livro de Salmos. Tempo da ação. Os salmos são sempre expressões de acontecimentos vivenciados pelos seus próprios autores. Então, ele é uma expressão dessas experiências pessoais dos seus compositores, dos seus autores. E assim o tempo da ação do livro de Salmos percorre cerca de 1000 anos, indo de Moisés, em 1440 a.C., até Esdras, em torno de 450 a.C. Então, 1000 anos em que os salmos foram compostos, foram sendo cantados e eram, então, apreciados pelo povo de Israel para poder adorar ao Senhor, não é? Era o hinário deles, é claro. Versículos chaves, verso-chave do livro de Salmos, é o 150, versículos 1 e 2, conhecidíssimo nosso também, né? Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. E aqui cabe uma curiosidade que a cabeça de vocês vai explodir agora, seus cabelos cairão, não é? E você ficará assim bastante magnetizado por essa revelação que eu lhe farei, certo? Porque eu descobri isso que meus cabelos ficaram desse jeito, não é? A palavra aleluia não é expressão de louvor a Deus. Não é? A palavra aleluia não é expressão direta de louvor a Deus. A palavra aleluia vem de duas palavras hebraicas, halal, que significa louvar, elogiar, e iá, que é uma abreviação para Deus. E está implícito ali o pronome também, pronome vós ou vocês. Então, aleluia é uma expressão que você fala não para Deus, mas para o seu irmão. Quando você diz, louvai ao Senhor junto comigo, é um convite que você faz para o seu irmão. E então, quando o seu irmão aceita o convite, aí sim vocês começam a louvar a Deus cantando salmos, cantando hinos, adorando ao Senhor. Aleluia, portanto, você não oferece o aleluia para Deus, você oferece o aleluia para o seu irmão. E o seu irmão, depois que ele foi aleluiado, então ele junto com você adora ao Senhor. Deu para entender? Eu sei que você não sabia disso, não é? A partir de agora, você sabe disso, ok? Então você já não é mais inocente, você já sabe agora que aleluia não é expressão de louvor a Deus, ok? Agora você já sabe. Muito bem, vamos seguir aqui. Tema do Salmo.
Tema do livro de Salmos: louvor a Deus em todas as circunstâncias da vida. Coisas boas, coisas ruins, em tudo dá graças, em tudo cante louvores, em tudo você tem expressão dos salmos para adorar ao Senhor. Até os salmos imprecatórios, não é? Não deixa de ser também louvor a Deus, onde você expressa a sua raiva, não é? Onde você expressa aquilo que está dentro do teu coração. Até isso aí, existem salmos para você expressar a Deus. Todo o seu conteúdo do seu fígado, não é? Você pode também colocar diante do Senhor. Conteúdo dos salmos. Este é o livro da Bíblia mais lido, conhecido e citado por homens e pelos próprios outros livros das Escrituras Sagradas. Isto se deve, sem dúvida alguma, à abrangência, utilidade, pragmatismo, beleza e profundidade que há em seu conteúdo. De fato, o livro de Salmos é um livro muito íntimo. Ele expressa a intimidade do coração do salmista e também não deixa de expressar também a nossa própria intimidade, nosso próprio coração, nossos próprios desejos. Então, são todas as nossas situações cotidianas encontrando explicações, soluções e também curas. São expressões de ações de graça, adoração, quebrantamento, perplexidade, dúvidas, clamor por libertação, lágrimas e júbilo traduzidos sob a forma de louvor diante do Senhor. De fato, na cultura judaica, eles têm o livro de Salmos como o livro que adora ao Senhor e também que produz cura a todos nós, né? Em seu conteúdo, traz a confissão de pecados, a recordação da atuação divina na história de Israel, com poder e misericórdia, profecias sobre o Messias em seu poder, obras, vida, morte e ressurreição, e ainda a teologia a respeito do caráter, vontade e atributos de Deus. E aqui vem uma coisa interessante. Você quer conhecer a teologia primitiva de Israel? Estude o livro de Salmos. Estude os meandros revelacionais do livro de Salmos. Deus se revela nesse livro. Você vai conhecer mais de Deus, porque Deus se coloca na poesia que Ele próprio inspirou aos autores, aos compositores dos Salmos a estar escrevendo. Então, quer conhecer a Deus? Entenda o livro de Salmos. Ok? Divisão do livro de Salmos. Há uma divisão existente no próprio livro, que divide os Salmos em 5 livros. 5 rolos diferentes, que eram juntados, era uma composição, era uma compilação desses Salmos em 5 livros. Na opinião de muitos estudiosos, eles foram assim divididos para corresponderem também ao Pentateuco, terminando sempre cada um dos livros com uma doxologia, e desta forma teríamos essas divisões. O que é uma doxologia? É uma forma de glorificar a Deus, louvar a Deus, elogiar a Deus, exaltar a Deus. Isso é uma doxologia, tá? Os salmos são, por natureza, praticamente ele inteiro, uma doxologia a Deus. Bom, livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Corresponde a Gênesis e o seu tema principal é o homem. O seu estado de bem-aventurança, queda e restauração. Quase a totalidade desses salmos pertence a Davi. E, de fato, se você for abrir aí a sua Bíblia no Salmo 1, você vai ver como o primeiro salmo ele abre de forma magistral todo o livro de Salmos. Olha só, ele dá o tom de todo esse primeiro livro dos Salmos, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele começa a falar sobre o ímpio e o justo. O homem aqui que não faz o que ele fala aqui, que são coisas ruins, e você percebe que há uma gradação de impiedade. O ímpio começa devagar, não é? Igual Martinho da Vila, né? Devagar, devagar, devagarinho. Ele começa devagar. Ele começa falando aqui: bem-aventurado o homem que não faz o seguinte, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro estágio da impiedade é você ficar dando ouvidos a quem não tem o que te dizer. É você ficar dando ouvidos a quem
só consegue pensar, fazer, falar em impiedades. Então, o primeiro estágio da degradação é você ouvir quem você não deveria ouvir. É você dar margem, é você dar ênfase, é você dar crédito a quem não merece crédito. Então, sim, o justo, aquele que teme ao Senhor, ele tem que ter uma atitude diferenciada. Ele não pode seguir ao léu, como todo mundo segue, como o outro lá que também canta lá, deixa a vida me levar. Não é assim. Aquele que teme ao Senhor, ele tem o compromisso de servir a Deus, de adorar a Deus. Então, ele não segue, ele não ouve o conselho dos ímpios. Depois, alguém que acaba ouvindo o conselho dos ímpios faz pior, vai para o próximo estágio da impiedade. Ele piora a sua situação. Ele ouve o conselho dos ímpios e depois se detém no caminho dos pecadores. Pecadores andando, ele está andando junto. Ele fica ali, junto com os pecadores. Ele não está mais só ouvindo, ele já está praticando o pecado. Ele não está apenas dando ouvidos para gente que não merece a atenção dele, mas agora ele está praticando as mesmas coisas que aqueles que falavam para ele faziam. Ele está sendo cooptado pelo mal, ele está quase se tornando um ímpio. Até que no final, fecha aqui a degradação total dele, ele se torna um ímpio corruptor e não apenas corruptado. Não é? Ele passa agora a ser também um corruptor de outros. Como diz aqui, no final do versículo 1. E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele ouvia, depois começou a andar com eles, agora está sentado com eles. Está confortável. Agora ele está bem, está tranquilo. Ele se tornou ímpio, como eles também eram ímpios. Os estágios de corrupção. E olha que interessante, o salmista Davi diz, bem-aventurado, ó felicidades, como é feliz aquele que não faz esses estágios de degradação na impiedade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite, pois será como árvore plantada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então essa é a tônica em geral dos livros poéticos, de um modo geral, especialmente o livro dos Salmos. Essa dicotomia, essa polaridade que a Bíblia sempre trouxe entre o justo e entre o ímpio. Essa era a mentalidade da época. É claro que existia também gradação. O próprio Salmo 1 fala dessa gradação. A gradação que vai piorando em impiedade, também existe gradação que vai melhorando na justiça. Tá? É claro que existe essa zona cinza da gradação, mas é muito patente perceber aqui no livro dos Salmos essa característica poética de fazer esse contraste entre o extremo ímpio e o extremo justo, e o contrastando um com o outro, claro, sempre querendo influenciar os seus leitores, aqueles que cantavam os cânticos dos Salmos, a estarem de verdade buscando o caminho da justiça e não o da impiedade. Tá? Então, o livro 1 dos Salmos, ele abre com esse primeiro salmo que ele é magistral. Por que ele é magistral? Porque ele dá o resumo, ele dá a tônica de tudo o que é tratado no livro dos Salmos. Tá? Vai do capítulo 1 até o 41, esse é o primeiro livro dos Salmos. O segundo livro dos Salmos vai do 42 ao 72. Corresponde a Êxodo, e seu tema principal é o cativeiro de Israel, a sua redenção e o Redentor. Alguns destes salmos são dos filhos de Coré, mas a maior parte ainda é também de Davi. Tá? Davi é o nosso grande salmista aqui. Livro 3 do livro de Salmos, vai do 73 ao 89. Corresponde a Levítico, e o seu tema principal é o santuário, e alguns dos salmos são dos filhos de Coré, porém a maioria é de Asaf. Tá? Então, esse é o livro 3. Livro 4, do Salmo 90 ao 106. Corresponde a Números, e o seu tema principal é a peregrinação na terra,
o deserto. E a maioria destes salmos é anônima. Portanto, o livro 4 tem autorias anônimas, em sua maioria, e trata aqui da peregrinação no deserto. Por fim, o livro 5, do 107 ao 150, corresponde a Deuteronômio, e o seu tema principal é a palavra de Deus em si. Muitos deles são de Davi, mas a maioria é anônima também. O meu chamado para o ministério se deu com a leitura por curiosidade do Salmo 119. Tá? É um salmo que fala muito sobre Bíblia, desvenda as maravilhas da tua lei. Então, cada vez que eu lia essas passagens, aquilo ia queimando no meu coração. Por isso que a minha ênfase ministerial é o conhecimento bíblico. O meu chamado tem a ver com isso. Entende? O meu chamado tem a ver com esse ministério, com esse esforço para levar o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. Essa, portanto, tem sido a minha ênfase até aqui. Vocês podem testemunhar pelo sim ou pelo não, se eu estou conseguindo alcançar algum tipo de sucesso. Mas é para isso que eu fui chamado, certo? Esboço do livro. É o maior livro da Bíblia, possuindo 150 capítulos e 3.451 versículos. Não pode ser esboçado com facilidade, tal a sua variedade de temas e assuntos abordados, é claro. Entretanto, várias classificações são feitas, tomando-se por base diferentes critérios. A seguir, algumas classificações do livro de Salmos. Preste atenção agora, porque eles aparecem bastante. As classificações aparecem bastante, inclusive na Bíblia, não é? Por exemplo, os salmos de instrução, usados para louvor ao Senhor e concomitante instrução do povo de Deus. Então, para ensinar alguma verdade espiritual, alguma prática, tem essa função instrucional, a função até pastoral, né? Salmos de louvor e adoração. Salmos explicitamente de louvor e adoração, a única função dele é essa. Exemplo, 8, 23, 24, 91, 103, 136, 148. Quer adorar a Deus? Leia esses salmos aqui que você vai estar adorando a Deus. E se vai convidar alguém, grita aleluia para o teu irmão. Não é? Certo? Você já aprendeu hoje o que significa aleluia. Salmos de ação de graças. Exemplos 18, 34, 81, 85, 116. São ações de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Além disso, os salmos devocionais, os que louvavam exprimindo arrependimento e confiança em Deus e através também de orações. Tem salmos aqui que são verdadeiras orações, né? São salmos devocionais de você para com Deus. Salmos históricos, isso aqui o pastor Itário vai gostar mais, né? Os históricos, aqueles que recordam grandes feitos do Senhor na história do povo de Israel. Salmos messiânicos, que fazem referência ao Messias, que fazem referência, inclusive, profética ao Senhor Jesus. São proféticos a respeito de Cristo. Então, aqui, o Salmo 2, 16, 22, 40, 45, 72, 110, 118. Né? De vez em quando, quando eu celebrava a ceia lá no Gradim, quando eu era pastor lá, eu sempre que dava, eu lia o Salmo 22. Eu acho bem apropriado para essas ocasiões de ceia também. Salmos acrósticos. Um acróstico é quando você coloca uma letra inicial, né, formando uma palavra assim, né, de cima para baixo, e cada letra é uma frase. Isso é um acróstico. É muito usado em poesias, né? Antigamente era assim. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Salmos acrósticos também existem na Bíblia, né? Para facilitar a memorização. Eles iniciavam, então, os seus versos com a sequência do alfabeto hebraico. É interessante que o Salmo 119, ele é um salmo acróstico. Neste salmo que eu fui chamado para o ministério pastoral, né? Tem blocos de versículos e cada bloco começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, né? Aí vai até chegar ao Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Salmos de romagem ou de degrau. Não, tem os imprecatórios ainda, já pulei esse, né? Salmos imprecatórios. Eles impetravam maldição do Senhor sobre os inimigos do salmista, do povo e também do próprio Senhor, não é? Esse salmo é proibido para menores de idade, certo? Por quê? Porque ele é bem puxado, né? Ele é bem puxado. Então, o povo que tem o coração aí meio fraquinho aí, é bom pular esses salmos aqui, certo? Vou falar para você pular. 52, 58, 59, 69, 109, 140 são exemplos dos salmos imprecatórios, tá bom? Vocês amassa assim e cai sangue quando você amassa as páginas desses salmos, né? Salmos de romagem ou dos degraus eram cantados quando o povo voltava do cativeiro e quando atualmente subia ao templo em Sião para as festas, né? Então, cânticos de romagem ou cânticos de degrau são esses salmos que o povo ia cantando em cada etapa da viagem até chegar ao templo. E ainda assim, quando chegava no templo, tinha aquela escadaria do templo, que era feita de propósito, de modo desigual, que é para o povo não subir correndo, para o povo ir devagar, porque se subir correndo já era, cai, não é? Então, a cada degrau que o povo ia subindo, cada degrau era um salmo desse que se cantava. Também era chamado assim, não é interessante? Muito bem. Terminamos então aqui, vamos tratar agora da análise. Análise de algumas partes importantes desses salmos. Os autores sagrados citam os salmos 112 vezes em seus escritos, abrangendo 97 dos 150 salmos. Veja alguns poucos exemplos. Efésios 4:26, cita o Salmo 4, 1 de Pedro, Salmo 34, Lucas, o Salmo 107, Apocalipse, capítulo 5, cita o 144, Romanos 3, cita o Salmo 14, o 53, o 140, o 10 e o 36. Não é? Então, eles são bem citados na Bíblia porque faz parte da cultura judaica, está bem entranhado na cultura judaica, é o cântico dos salmos. Agora vem as curiosidades. A palavra selá significa o quê?
você já viu selar na sua Bíblia. E você fala, selar, sei lá o que é, não é? Mas você sabe o que é agora. Selar significa, aparece cerca de 70 vezes nos Salmos, pode ter vários significados. Temos aqui, ó, mudança na melodia do acompanhamento, para quem estava tocando lá, né, para o Gazinho tocar lá o violão, tinha lá uma anotação para ele, era o selar. Pausa musical com descanso para as vozes, também era possível. A voz cansa, não é? Estou com a voz cansada. Falei ontem de 9 da manhã até 5 da tarde, dando aula de hebraico no seminário. Então a voz está esganiçada, não é? Mais ou menos também, né? Mas, enfim, eu estou sentindo aqui. Então pode ser uma pausa musical. Eu parava de cantar para tanger lá uma harpa, lá, um saltério, e depois volta a cantar. Uma exclamação de louvor como glória a Deus. Viu aqui? Glória a Deus, não é aleluia. Porque aleluia não é a expressão de louvor a Deus, certo? É glória a Deus, essa sim é a expressão. Início de uma nova estrofe. Pode ser também a marcação do início de uma nova estrofe. Ou o sinal para a elevação da voz, para cantar mais alto. Não é? Que até mesmo nas partituras aí, quem conhece música, tem lá também as anotações na partitura para aumentar a voz, para cantar piano, né? Piano é cantar baixinho, entendeu? Não é o piano ali, não. Cantar baixinho. Para cantar baixo, cantar alto, enfim, né? Anotações musicais. 3a. Deixa eu adiantar aqui. A palavra aleluia deve ser traduzida como louvar ao Senhor. Ela é uma palavra composta de duas palavras, alelo, como eu já falei, louvar, e a abreviatura de Yahvé, né, ou Yahweh, né, que é Senhor. Muitos encontram dificuldades no entendimento dos salmos imprecatórios, onde o salmista pede a Deus que derrame a sua ira sobre os seus inimigos, chegando mesmo a usar expressões violentas. Alguns estudiosos do assunto afirmam que, primeiro, na maioria das vezes, o inimigo focaliza no salmo, o inimigo focalizado no salmo não deve ser visto como um indivíduo pessoal, que guerreia contra outro indivíduo também pessoal, né? Mas aqui é um simbolismo de inimigos do próprio Deus, sejam Satanás ou sistemas também contra Deus, sobre os quais realmente recaem terríveis maldições. E aqui cabe uma meditação também importante, que é até teológica. A gente só quer dar ênfase na nossa cultura ao Deus amor, né? O Deus só love, não é? O Deus do amor, o Deus que só faz coisa boa, né? Que abençoa todo mundo, é o Deus Papai Noel, não é? O Deus que sai lá de noite com o seu carrinho e dá presente para todo mundo. O povo acha que Deus é assim, Deus não é assim. Deus não é o avôzão que dá presente para o neto e que estraga o neto. Deus não é assim, Deus é pai. Como pai, ele tanto ama quanto também tem ira. E a gente tem que se cuidar para se livrar da ira de Deus. Em Cristo, essa ira de Deus já foi afastada da gente. Cristo já afastou a ira de Deus de nós, tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa praticar alguma coisa hoje e que vá, de repente, provocar também a ira momentânea de Deus para a minha vida. Por isso, eu tenho que me esforçar para buscar o quê? A santidade, tá? Então, eu vou dar ênfase ao amor de Deus? Vou. Mas a minha cultura fala para eu dar ênfase só a isso. E isso não é revelar Deus por inteiro. Deus se revela por inteiro como o Deus que ama, mas também o Deus que se ira contra a humanidade. Tá? E eu preciso também dar ênfase a essa verdade, seja na minha pregação, seja nos cânticos que eu vou cantar na igreja, nas minhas conversas, né, eu tenho que me lembrar de que Deus também se ira. Deus também é um Deus irado. Nem sempre é possível distinguir no hebraico o significado das expressões que isso aconteça ou isso acontecerá. Porque, de fato, é uma expressão idiomática que tem função profética até. Então, para quem estuda hebraico, sabe que isso aqui é meio dúbio, né, o seu significado. Ou que isso aconteça agora no presente, ou que acontecerá no futuro. Existe mesmo esse jogo de palavras. Desta forma, o que é expresso como um desejo do salmista pode ser, na verdade, um anúncio profético do que Deus fará caso determinada nação ímpia permaneça submersa, totalmente submersa no seu caldo de impiedade, né, que é um caldo amargo que ninguém quer provar, certo?
Próximo aí, os salmistas não estão vivendo sob o espírito do Evangelho, mas sob a antiga lei da retribuição de Levítico 24. Também é uma outra forma de você entender os salmos imprecatórios. Stanley Ellison, em seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, afirma que os 5 salmos finais, que dos 146 a 150, dão ao livro de Salmos o seu clímax de encerramento e síntese. Cada um desses capítulos começa e termina com aleluia ou louvai ao Senhor. E, de fato, nós temos aqui no próximo slide, você vai ver aí, uma síntese desses salmos aí, né? O Salmo 146, quando louvar ao Senhor, enquanto eu viver. No 147, por que eu vou louvar ao Senhor? Porque é bom e amável louvar, cantar louvores ao nosso Deus. O Salmo 148, quem vai louvar ao Senhor? Toda a criação, todos os povos. 149, onde eu vou louvar a Deus? No santuário, nas festas, nos leitos também e nas guerras. O leito aqui é da doença, né, da enfermidade. E também em situações de guerra. Salmo 150, que é o último, né? É o resumo total do livro de Salmos. Quem, onde, por quê, como e por quem será dado o louvor a Deus. Tá? O Salmo 150, ele traz esse resumo também. Outra divisão do livro de Salmos, citada em Henrietta Mears, em seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia, é livro 1, de 1 a 41, onde trata do homem, sua bem-aventurança, queda e restauração. Livro 2, Salmo 42 a 72, trata especificamente de Jael. Livro 3, Salmos 73 a 89, trata do santuário. Livro 4, 90 a 106, trata sobre a terra. Livro 5, do 107 ao 150, a palavra de Deus é retratada aqui. É uma outra forma de você também entender a divisão dos salmos. Há algumas diferenças de correspondência entre o número dos salmos da nossa Bíblia protestante e a Bíblia católica. Até mesmo com a Bíblia hebraica também tem uma diferençazinha na numeração. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, de onde procede a Vulgata Latina, que é a versão latina, né, da Bíblia toda, feita por Jerônimo, e a Bíblia católica também. Os salmos 9 e 10 foram reunidos em um só salmo. Por isso que tem diferença. Porque jungiu, né, o salmo 9 com o salmo 10. Isso na Septuaginta, que passou para a Vulgata e que, portanto, passou para a tradição católica. Por isso há diferença. Então, desta forma, até o salmo 114 veio com essa divergência numérica aqui. Do 115 para frente, volta à numeração normal. O número dos salmos da Bíblia católica é inferior em seu número ao total de nossos salmos. Na Septuaginta, o salmo 114 foi unido com o 115, formando um só, possuído na Bíblia católica esta união, o salmo de número 113. Assim, a diferença numérica é agora de 2 números, mas no nosso Salmo 116 é dividido em 2 na Septuaginta, correspondendo então aos de número 114 e 115 da Bíblia Católica. Da mesma forma, o nosso Salmo 147 foi desmembrado nos Salmos 146 e 147 da Bíblia Católica, encerrando os 2 saltérios, o protestante e o católico, então, com 150 salmos, mas teve que fazer essa gambiarra aí para poder ficar igual, não é? Por causa da tradição de onde veio o livro dos Salmos. Esquematicamente, então, ficaria dessa forma como você está vendo na tabela, com a diferença da Bíblia protestante e da Bíblia católica. Depois que você receber o PDF, que vamos colocar lá no grupo da igreja, você vai poder ver com calma e comparar na sua Bíblia com aquela Bíblia do Papa que você tem lá na sua casa, pegando poeira. Abre e leia para fazer a comparação. Tá? Cristo no livro dos Salmos, para a gente fechar então o nosso estudo. Cristo em Salmos. Um dos temas predominantes dos Salmos é o tema do Messias. Cerca de 10% ou 16 dos Salmos podem ser classificados como salmos messiânicos. São eles 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. Os escritores desses salmos, que são vários, relatam muito da pessoa de Cristo.
a sua vida, rejeição, sofrimento e rejeição também, estes salmos são muitas vezes citados e interpretados no Novo Testamento. Tá? O Salmo 22 em especial, que é o que eu mais gosto por causa do nível de detalhamento que ele traz, inclusive falando sobre Cristo tendo as mãos traspassadas, rasgando as vestes dele para fazer sorteio, e o modo como o salmista apresenta profeticamente Cristo e todo o seu turbilhão emocional que ele passa naquele momento da cruz. É um salmo muito bonito e realmente muito apropriado para a época de ceia, porque ele retrata com esse requinte de detalhes, tá bom? Nossa bibliografia, como sempre, a Bíblia Sagrada e o livro de Ângelo Gagliar Júnior, que estamos usando em nossa série, tá bom? Muito bem, terminamos aqui o nosso conteúdo. Quem tiver dúvida, levanta a mão, fale agora ou cale-se para sempre e aguarde que vai chegar o microfone aí. Já que você está perto de Pedro aí, manda Pedro primeiro, depois aqui o seminarista, tá bom? Vamos lá. Faça a sua pergunta. Não é bem nenhuma pergunta. Eu estava assistindo a aula aqui e quando a gente para ver os salmos, tem 3 aspectos dele que são muito interessantes para a vida da igreja hoje. A gente parar para pensar que o salmo, a gente citou a questão do salmo histórico, como que os salmos eles não deixam de ter para nós um caráter pedagógico. Quando a gente olha para o Salmo, a gente vê um contexto histórico, a gente vê Davi escrever salmos, e naquele mesmo momento ele estava sofrendo perseguição da família. Então a gente vê como que isso foi se refletindo na história da igreja com o curso do tempo. Como que louvores, trazendo para o nosso contexto, eles foram utilizados em caráter pedagógico, em caráter proclamatório da palavra também. Considerando que até um determinado período da história, ter uma Bíblia em casa não era possível. A forma de passar conhecimento bíblico para filhos, para os pais, era através da entoação de louvores. E a gente vê esse também, caráter... além da via oral, né, da fala oral, também os louvores. Exatamente, a gente vê isso nos salmos, a gente vê isso na história da igreja. Exato. Outro aspecto também que é muito interessante é como que o Salmo, ter um livro de salmos na Bíblia mostra para nós a importância da igreja louvar. Se nós parássemos para pensar, um dos poucos momentos da liturgia onde a igreja como um todo consegue atuar junta é durante o louvor. Na reunião de oração, eu me reúno com 2, 3, 4 irmãos e oro naquele pequeno grupo. Mas a partir do momento que todos oram em voz alta ao mesmo tempo, fica uma coisa confusa. O momento da pregação da palavra, o pastor está pregando a palavra e a igreja ouve. Agora, o momento do louvor é onde todos conseguem levantar as suas vozes ao mesmo tempo. Então, veja como é importante para a igreja esse aspecto do louvor. E, por fim, a gente precisa entender também como que o Salmo, para nós, o livro de Salmos, ele é uma fonte muito boa de palavras e de recursos acerca de Jesus, acerca do trato do homem com Deus. Se a gente for parar para pensar, Jonas, no momento em que ele salmodia ao Senhor, ele não está trazendo palavras inéditas que vieram ao coração dele depois de ter sido engolido pelo grande peixe. A doxologia, a adoração de Jonas, é baseada em diversos trechos dos Salmos. O próprio Jesus Cristo, ele cita salmos, ele cita outros trechos da palavra de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É nada mais, nada menos do que uma citação do Salmo 22. Então a gente vê que o livro de Salmos não é só simplesmente uma página da Bíblia para a gente ler, ele é vivo, ele é uma fonte. Eu não sei como me referir ao Senhor, posso chamar Deus de Ele na hora da adoração? Vê como é que Deus é tratado no livro de Salmos, como é que Ele é adorado pelo povo de Deus. Quais adjetivos eu posso usar para me referir ao Senhor? Olha para o livro de Salmos e está lá os adjetivos que eram atrelados ao Senhor na hora da adoração.
Então, a gente tem o livro de Salmos como uma fonte riquíssima para a gente elaborar os nossos louvores, para a gente elaborar a nossa adoração pessoal, para a gente entender a importância da igreja louvar. O momento do louvor não é o momento do grupo de louvor cantar e a igreja estar ouvindo, porque o pessoal do louvor tem a voz afinada, sabe tocar o instrumento bem. Não, o momento do louvor, ele é o momento da igreja. A igreja precisa olhar para o livro de Salmos e ver que é importante que ela levante e cante junto. Exato, é o canto congregacional. E não apenas os salmos didáticos, né, que tem o caráter didático, não apenas o maskil, né, maskil em hebraico significa isso, salmo didático. Mas os salmos em si, eles têm muito da teologia de Israel ali. Então, é a reflexão que o Pedro fez, né? Precisamos também levar a sério o tipo de teologia que está revelada nas letras dos cânticos que nós cantamos hoje. Porque é didático, não adianta nada o pastor pregar contra uma doutrina errada e no louvor, depois da pregação, cantar afirmando a doutrina errada. Então, é antididático, certo? Aqui, ó, querido, o seu Nélio está aqui. Se alguém quiser mais, levanta a mão que o microfone chega aí. Hoje o rock está diferente, né? Mas ele está aí também. Diga aí. Pastor, uma dúvida referente à formatação do livro de Salmos. Existe uma tradição judia que diz que o Salmo é dividido em 5 livros por conta do Pentateuco, né? É uma interpretação. Os 5 livros é real. Eu queria saber se isso procede. É uma tradição. Procede, é uma tradição judaica. O fato ele é dividido em 5 livros, de um modo prático, porque eram 5 rolos que se juntavam, rolos menores que se juntavam para fazer uma coleção. Agora, o modo ideológico, se é para poder fazer frente ao Pentateuco, essa é uma tradição judaica. E nem sempre a tradição judaica ela é baseada em algo concreto. Ela é baseada em interpretações até bastante folclóricas até. Tá? Diga, meu irmão. São 2 observações. Salmos não é capítulo. Salmos são números. E o Selá é pausa para pensar. Selá tem várias possibilidades aqui. Você viu aqui, né? São várias possibilidades, não é uma só. Entendeu? É uma pausa musical, muito provavelmente. Diga, Dailza. Era isso que eu ia falar, pastor. É que eu aprendi que essa palavra selar, ela é uma pausa para a gente prestar atenção naquilo que a gente está lendo dentro do Salmo. Sim. Se isso é certo, se sim. É uma das possibilidades, não é a única, mas é uma delas, sim. Entendeu? Para você pensar, meditar, refletir, né? Coisa que a gente não gosta de fazer hoje, né? Hoje é tudo tão rápido, para cá, a gente não para para pensar em nada. Certo. Né? Vamos lá, mais alguém quer perguntar? Aqui, o pastor Edauro. Essa pausa para pensar, esse ato, estava contemplado ali nos slides, ali, né? Uma das explicações. Lembrar os irmãos o seguinte, que é importantíssimo, quando a gente estuda o livro dos Salmos, é a importância para a liturgia, e você mencionou isso, né? Como que os salmos são importantes, inclusive para serem cantados, né? Que é uma tradição que tem se perdido, né? Antigamente se cantava muito os salmos, o próprio salmos e hinos da nossa denominação, você tem vários hinos inspirados nos salmos, e o que a gente tem hoje em dia, que é maravilhoso também, que é composições baseadas na experiência do autor, do compositor, e aí ele promove a sua letra, e aquela letra entra para o cancionário das igrejas. Mas antigamente havia muito isso, do salmo sendo cantado. No Brasil, por exemplo, quem se destacou muito nessa coisa do salmo cantado foi o Vencedores por Cristo. Isso. Tem várias canções do Guilherme Quer, do Nelson Pomilca, do Sérgio Pimenta, de saudosa memória, todas baseadas no salmo. Então eles musicavam. Aliás, até o Asaf Borba, né? Até o Asaf grupo Borba. Coinonia tem um CD, né? Um disco lá inteiro só sobre os salmos. Então eram salmos musicados, né? Então musicava aquele salmo e apresentava para a igreja. Alguns explodiram, que todo o Brasil se tornou conhecido. Então é importante isso, de que o salmo
além de ser para leitura e meditação, ele é também para Era o um momento cântico, da adoração. isso aí. É um Você tem que sempre pensar nos salmos como um cântico, como um hino, não é? E quando você pensa assim, você entende o porquê da poesia hebraica estar tão presente, né, e tão evidente ali, porque ele era de fato um hino para ser cantado. Eu estou pensando até foi o seguinte, já que hoje foi a aula de salmos, durante a semana, no grupo do WhatsApp da igreja, destacar alguns desses salmos que foram, tornaram-se conhecidos no Brasil pelo Vencedores por Cristo, e colocarem no O grupo, linkzinho lá, isso para poder, quem isso, quiser legal. conhecer, está tudo no YouTube. Porque aí dá uma imersão, né, no livro dos salmos. É isso aí. Inclusive, alguns dos salmos que alguma das músicas que a gente toca muito, o Salmo 48, Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, É uma das motivo de músicas louvor, isso aí. que a gente costuma 48. dominicalmente Perfeito. contribuir junto no momento de adoração. Isso aí. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Seminarista aqui? Pastor, é só uma curiosidade aqui histórica. A gente tinha ali o povo de Israel, que quando eles iam, subiam para as festas e tudo, eles iam entoando louvores ali. Ao longo do caminho e também quando subia no templo. Isso, perfeito. Nessa época, já tinha esses salmos de alguma forma escrita, onde eles tinham posse disso de uma forma escrita, ou era passado? Era passado por via oral, né, cantando mesmo, né, entre eles. Tinha uma coletânea primitiva, feita provavelmente por Davi, como nós também vimos aqui na exposição, mas não contemplava os 150, era cerca de 72 salmos, mais ou menos. Já se tinha em rolo, e também na tradição oral, na tradição cantada desses salmos. Depois foram se acrescentando mais, de modo que fechou definitivamente os 150 salmos do livro, depois do cativeiro babilônico, muito provavelmente feito por Esdras. Tá? Obrigada. Essa é a melhor posta que temos em termos históricos. Tá? Beleza, mais alguém? Pastor Dauro? Não posso deixar passar, estamos no mês da reforma, e me lembrei de uma coisa, né? De que Pedro levantou a bola da questão do cântico congregacional, né, que o salmo deve ser cantado. Lembrar que os reformadores, por exemplo, especialmente João Calvino, eles tinham muita resistência com o que a gente chama de corinho. Praticamente nem existia na época deles. Era mais salmos, né? Que eles Era cantavam. salmos. E tem um detalhe, né? Nós, por exemplo, somos de uma igreja histórica, tradicional, nós apreciamos muito a tradição do coral, né? Uma curiosidade, apesar de ser clássico, né? Não era cantado na Não reforma. era cantado ainda. Os reformadores, por exemplo, setembro, né, foi os 50 anos do Conjunto Maranata. João Calvino jamais autorizaria o Maranata na igreja. Porque se ele estivesse aqui, ele se levantaria e ia embora. Lutero levantaria embora, Zwinglio levantaria embora. E por quê? Isso é muito interessante. Para os reformadores, o único cântico válido é o cântico congregacional. Essa coisa de a gente ficar sentado e um grupo de coral, de coristas, cantando, e a gente ouvindo, sendo abençoados, era inconcebível. Depois houve uma evolução e os corais foram aceitos na igreja. Mas na época da reforma era inconcebível, inadmissível. Não se tocava instrumento nenhum, era só na voz. Não tinha instrumentos, era só voz, né? E toda a igreja cantando, e os salmos, cantava o saltério. Né? Para você ver, né, como é que a tradição musical ela vai melhorando às vezes e às vezes piorando, né? Mas nesse caso a gente entende que melhorou. Que melhorou, com certeza. Muito bem. Mais alguma pergunta? Ou podemos fechar? Podemos ir almoçar? Tudo tranquilo? Amém. Ela já está... crente adora comer, né? A outra ali já está dando glória a Deus ali, né? Então tá bom, vamos levantar, fazer a oração final, terminar então nossa aula de hoje, agradecer a Deus e louve a Deus, né? Vai cantando os salmos aí, do que você souber, quando você chegar na sua casa, faz igual os cantos de degraus, né? Vai cantando enquanto vai chegando em casa, certo? Pai, nós te louvamos e te exaltamos por esse conteúdo, pelo livro dos Salmos, que tanto nos abençoa a humanidade, Senhor, desde o momento em que ele foi criado, ele foi compilado, até hoje, os dias de hoje. O livro dos Salmos trazem bênção, trazem cura, testificam também do Senhor Jesus, ó Pai, em seus textos, em suas composições. Nós te exaltamos por essa bênção. Pedimos que tu nos ajude a redescobrir o valor dos Salmos
para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida cultica aqui na igreja. Então, trata conosco, nos abençoa nesse dia e logo mais à noite que possamos voltar para a tua casa, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. Cuide de cada um de nós, é como nós oramos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.